Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 4 em diante, como está escrito: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, à semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos meditando aqui no capítulo 6 de Romanos, meditando nessa palavra maravilhosa que enche o coração do crente de gozo, de alegria, em entender o que aconteceu conosco, a nossa raça, ali na cruz do Calvário, uma raça contaminada pelo pecado, a raça condenada, destruída pelas forças do pecado, as forças do inferno, pelo sistema satânico. Então agora, em Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, nós recebemos vida e vida de Deus. O diabo implantou em nossa raça a morte, mas Jesus veio e implantou em nós a vida. E assim, hoje, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e é gostoso meditar, pensar, é gostoso receber o ensinamento do Espírito Santo, porque a verdade nos libertará. E a verdade em relação ao sacrifício de Jesus Cristo, a nossa situação ali na morte e agora a nossa situação em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos livrou do pecado e da morte, é deveras um gozo, uma alegria, uma felicidade enorme saber conhecer essas verdades, e o que nos resta é dar glórias a Deus, porque Jesus Cristo resolveu de uma vez por todas o nosso problema, implantando em nós a vida dele, nos fez novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas que passaram foi o pecado, foi o sistema de Satanás, foi a condenação, a destruição, a morte, e tudo que vem do diabo foi deveras destruído pela morte do Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando em outra mensagem de que o Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, disse que quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Olha, ele nos atraiu sim na sua morte para nos fazer morrer. Isso aqui mostra claramente que a religião não pode solucionar os problemas da humanidade. A religião não pode nos levar a agradar o Senhor. A palavra religião, religare, tinha a missão de nos ligar a Deus de novo, aquela comunhão perfeita que Adão e Eva perderam. A ideia da religião era nos trazer de novo a comunhão com Deus, mas a religião falhou porque os homens da religião eram homens que já estavam condenados, já mortos em delitos e pecado, e o morto não pode fazer nada, porque já está morto. E como nós poderíamos agradar a Deus? É por isso que Deus, de certa feita, disse
que, olhando o céu, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e que a nossa justiça não passa de trapo de imundície. Isso é a situação da vida religiosa, do religioso, é a situação da religião que não tem capacidade para nos unir a Deus outra vez. Para haver esta união, era necessário uma identificação com a vida. A morte dominou o nosso ser, a morte nos destruiu, a morte nos matou, e nós estamos sim condenados para sempre. Não havia meio de salvação, havia necessidade de um campeão, havia necessidade de alguém superior, havia necessidade de alguém que estava interessado em nossa vida, movido por um imenso e imutável amor, viesse solucionar o problema que a religião não foi capaz de resolver. E havia somente a maneira, não havia aquele negócio, aquela questão de ter uma outra religião ou de criar religião, porque o mundo encheu-se de religião, mas encheu-se de perdidos, de frustrados, porque a religião traz frustração, porque quando você abraça uma fé que não pode solucionar, quando você abraça um poder que não é poder, uma força que não é força, solução que não é solução, traz dentro consigo essas crenças, frustração, decepção, e não há maneira do homem religioso não ser um frustrado em suas constantes batalhas para ser santo, para agradar a Deus, para voltar a Deus. Ele fica frustrado porque é impossível. Era necessário haver uma intervenção divina, e é exatamente por isso que Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era necessário para o homem voltar a ter comunhão com Deus e ter direito à vida eterna, era necessário que o homem aceitasse a sua morte. E para isso era necessário alguém que estivesse disposto a pagar o preço que a lei exigia em sua ordenança em relação à nossa vida, porque o salário do pecado é a morte, e a morte nos matou. E assim Jesus Cristo se apresentou como humano para nos representar diante de Deus e agradar ao Pai, porque a lei exigia a nossa morte. Jesus Cristo se fez carne, se tornou-se homem como nós, para morrer a nossa vida. Morrendo a nossa vida, matou a religião, matou o destruidor, matou o pecado, matou aquele que nos matava, matou a natureza do inferno, do diabo em nossa vida. E hoje eu tenho a grata satisfação a dizer a você, meu ouvinte, nesta meditação, que somos livres, porque a verdade nos libertou, e a verdade é esta: Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para morrer a nossa morte. E como ele fez isso? Nos atraindo na sua morte. Nós somos atraídos à morte. Assim como Adão e Eva desobedeceram a Deus, e nós, nele, também desobedecemos, em Jesus Cristo, ele obedeceu toda a lei, e nele nós também fomos vivificados. Havia necessidade que fôssemos atraídos em Jesus e por Jesus, na sua morte, para que o pecado fosse desfeito, com toda a sua condenação fosse completamente destruído,
e nós ficássemos livres de uma grande condenação. A raça humana antiga morreu ali na cruz do Calvário com o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, que é rico em sua misericórdia, nos vivificou através da sua ressurreição. O homem velho morreu ali na cruz do Calvário. E Jesus veio para fazer um outro homem, um novo homem. O crente em nosso Senhor Jesus Cristo é um novo homem. Nós somos feitos não em Adão, nós somos feitos em Jesus. Nós somos gerados em Jesus Cristo, pela palavra, pelo Espírito, semente bendita de Deus, que nos gerou como filhos de Deus para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta é a verdade lá da cruz do Calvário. Lá na cruz, Jesus Cristo nos atraiu na sua morte, e quando ele morreu, nós morremos. A raça de Adão caída morreu e acabou. E agora Deus decide fazer um novo homem, uma nova criatura, um novo ser. Fazer um novo homem, a nova raça humana, mas que agora não tem natureza de homem, mas tem natureza de Deus. Porque não fomos gerados agora por homem, por Adão e Eva, mas somos gerados por Jesus Cristo, através da palavra bendita do Evangelho do Reino, que nos torna filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, tendo nosso nome registrado no reino de Deus, ali no livro da vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, essa vida gloriosa, essa vida nova. A vida velha acabou, já morreu. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas, tudo que é de Adão. Agora as coisas novas. Agora está implantada em nossa vida uma nova natureza. Deus nos deu a natureza do seu Filho Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está gastando um tempo aqui para nos orientar, e eu espero que na dependência total do Espírito Santo de Deus, tanto eu quanto você, meu ouvinte, possamos receber essa revelação bendita que vai nos fazer as pessoas mais felizes do planeta Terra. O texto diz: de sorte que fomos plantados com Jesus pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora é uma nova vida, é a vida com Cristo. Todo mundo fica muito admirado de ver pessoas, por exemplo, um viciado em drogas, um traficante, um ladrão, um assassino, uma pessoa rebelde, triste, deprimido, triste, amedrontado, padecendo de fobia, de tudo que a morte trouxe para a nossa vida, encontra Jesus e de uma hora para outra a vida muda completamente. Eu mesmo conheci um rapaz que morava perto da nossa igreja. Ele era traficante e estava dando muito trabalho para o pai, para a família, e todo mundo se entristecia com a vida daquele rapaz. E muita gente achava que era impossível ter mudança. Mas aí o que aconteceu com aquele rapaz? Ele conheceu a palavra da verdade que liberta, a vida em Cristo Jesus. Ele conheceu Jesus Cristo e a vida mudou completamente. Louvado seja Deus, é isso que acontece. Isso que acontece. O diabo implantou a morte e nos destruiu, mas Jesus implantou a vida e nos restaurou. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, em semelhança da sua morte, quer dizer, morremos com Ele, também seremos
na sua ressurreição. Sabendo isso, versículo 6, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. O que quer dizer? Acabou. Acabou. Nós somos crucificados com Cristo, nós morremos. A natureza de Adão morreu, acabou. Não existe mais. Foi crucificado. Acabou. O reinado de Satanás, o reinado do pecado, da destruição em nossa vida, acabou. É dessa maneira que Deus vê. E que nós precisamos de revelações de Deus para que Deus acrescente a nossa fé, porque nós temos uma dificuldade enorme de entender a sabedoria de Deus, os planos de Deus para o nosso viver, mas com a ajuda do Espírito Santo nós poderemos aprender verdades profundas que vai nos fazer livres, porque livres nós já somos, mas o engano muitas vezes nos leva, ainda que somos livres, viver como escravos do diabo, e na realidade nós estamos livres. Mas é para isso mesmo que o apóstolo Paulo escreveu esse texto para nos abençoar. Olha, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos também com Ele viveremos. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Ele não está criando uma nova religião, mas Ele fez aquilo que era necessário ser feito. A morte e a aceitação da morte do pecador. O pecador precisava de aceitar a sua morte e nós aceitamos a nossa morte em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o velho Adão morreu. Agora, através do novo Adão, que é Jesus Cristo, uma raça especial, zelosa de boas obras, uma raça nova, completamente nova, foi agora criada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não feita pela carne ou pela vontade humana, mas nascemos em Cristo Jesus e recebemos a natureza de Deus, assim como nós recebemos a natureza de Adão e Eva, a natureza pecadora. Nós recebemos agora a natureza de Jesus Cristo, completamente natureza santa, natureza de Deus, porque nós fomos não criados, mas nós fomos gerados em Jesus Cristo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A minha alegria é saber que o sacrifício de Jesus Cristo é eficaz. É entender que eu morri com Jesus. Eu morri com Jesus, mas eu ressuscitei em Cristo Jesus e a vida que eu tenho hoje na carne, eu vivo na esperança do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Essa vida hoje é uma vida maravilhosa. Estar livre da condenação, estar livre do diabo, estar livre da morte. Jesus Cristo venceu, ali na cruz venceu o pecado. Jesus Cristo venceu Satanás. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu. Ele é o único vitorioso. Ele se apresenta em Apocalipse como aquele que esteve morto, mas agora está vivo, e tem a chave do inferno e da morte, fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Jesus é vitorioso. É essa vida de vitória que Deus nos outorgou
através do Senhor Jesus Cristo, e que você, meu ouvinte, possa dar glórias a Deus por esse milagre maravilhoso da nova vida, do novo nascimento, dessa vida maravilhosa sem nenhuma condenação que o Senhor trouxe para o nosso viver. Esta é uma vida disponível para todo aquele que crê, e eu te convido, meu ouvinte, a crer no Senhor Jesus Cristo e descansar nele completamente. Como o salmista no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, colocou meus pés sobre a rocha e um novo cântico em meus lábios. Esse novo cântico está em nosso coração, e eu quero que você cante agora para o nosso Deus, porque há um novo cântico, cântico de vitória, cântico de vida no coração do crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.